E aí pessoal, beleza? Sou o professor Arnaldo, professor de informática do Instituto Federal de Tocantins. Na aula de hoje a gente vai falar sobre normalização de banco de dados. De antemão eu já os convido a se juntar a nós no grupo do WhatsApp para vocês estarem recebendo PDFs para leitura, questões para resolução, vídeos, as aulas em primeira mão, entre outros conteúdos. Então vamos nessa. Primeiro passo, vamos entender o que é uma normalização. É um mecanismo, um processo, através do qual a gente busca evitar redundância de dados e anomalias de atualização. Então, a grande ideia por trás da normalização é ganhar eficiência na utilização do espaço de armazenamento. A gente sabe que o dispositivo de armazenamento ele tem um custo. Então, quanto mais espaço você ocupar, mais você vai ter que investir em termos de recursos financeiros. Então, com a normalização, a gente consegue evitar que dados, informações sejam replicadas N vezes no banco de forma desnecessária. Tá? E o outro ganho é em termos de anomalias que podem ocorrer de atualização. A forma como os dados serão inseridos no banco podem acarretar alguns problemas. Então, normalizando, você reduz a chance de que esses problemas ocorram. E esse processo de normalização ele passa por algumas etapas. A gente tem o que a gente chama de forma normal, as formas normais. E para dizer que uma tabela ou uma relação de um banco está em determinada forma normal, ela tem que atender às regras daquela forma normal. Então vamos ver quais são. Então nós temos a primeira forma normal, cuja regra é que todos os atributos eles devem conter apenas valores atômicos. E lembre dessa expressão, valor atômico, porque você vai encontrar na questão de concurso, muitas vezes dessa forma. Um valor atômico significa que ele é simples e indivisível. Tá? O que a gente busca com a primeira forma normal é basicamente evitar as colunas multivaloradas. Né? O campo que traz a informação, um dado, ele tem que ser completo, a informação toda tem que estar ali. Então, se eu trago ali uma coluna nome, eu tenho ali o nome todo da pessoa. Se eu tenho ali a coluna data de nascimento, eu não tenho parte da data de nascimento, eu tenho o valor completo ali e de forma monovalorada, uma única informação para aquela coluna, tá? Então, a gente busca aí evitar valores multivalorados. Não deve haver atributos com mais de um valor. Tá? E qual é o passo a passo para a gente conseguir isso? Primeira coisa é a gente tem que identificar as colunas que elas possuem esses N valores ou valores repetidos, criar uma nova tabela para armazenar essas colunas e fazer o relacionamento entre essas tabelas. Vamos ver? Olha aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui que é a tabela pessoas com ID, nome, endereço e telefones, né? São esses 4 atributos, essas 4 colunas. A gente observa aqui que ID é a chave primária. Se você não caiu de paraquedas aqui e não compreende esses conceitos, chave primária, relação, tabela, eu recomendo que você assista aí a nossa aula sobre modelagem conceitual ou relacional de dados. Link na descrição do vídeo. E beleza, então nós já identificamos aí, ó, que nós temos a coluna telefones e nós sabemos que a pessoa ela pode ter vários telefones, não é? Então você vai cadastrar o ID da pessoa, ID 1, o nome, o João, o endereço, e aí você vai cadastrar, ela tem 5 telefones, como é que você vai colocar 5 telefones? O nome é só um, o endereço é só um, é monovalorado, né? Mas telefones é multivalorado, você pode ter vários. Então, nesse caso, você identifica essa coluna e você vai criar uma tabela própria para armazenar essa informação multivalorada. Então, no caso, criou-se aqui uma tabela chamada telefones, em que a gente tem lá a coluna do telefone e o ID da pessoa. Então, aí eu posso cadastrar 10 telefones para a pessoa, para a mesma pessoa, e aí eu vou colocar o telefone 1 e o ID da pessoa.
pode ser o código de identificação dela, né? Então, o ID 10, por exemplo, tem um telefone Y, X e Z. Então, vão ser 3 linhas ali cadastradas de telefones para essa mesma pessoa. Legal? E aí a tabela pessoas, por sua vez, ela ficou apenas com ID, com o nome e com o endereço. Legal? E como é que se deu o relacionamento entre as tabelas pessoas e telefones? Ora, o pessoa ID lá em telefones já me traz o número de identificação da pessoa a quem esse telefone se refere. Ok? Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí. Questão de 2022, a Banca CESP para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina auditou aí na área de ciência da computação. Ela fala o seguinte, ó, um esquema de relação R está na primeira forma normal se os domínios de todos os seus atributos forem atômicos. E aí, pessoal? Os domínios de todos os seus atributos forem atômicos. Lembrando aí que o domínio diz respeito ao tipo do dado, né, ao tipo do valor que está sendo armazenado em uma coluna. Nesse caso, então, pelo que a gente viu lá, primeira forma normal, é isso mesmo, né? Todos os atributos serem atômicos. Então, questão correta. Questão aqui de 2022 é para especialista de fomento e desenvolvimento de sistemas. E ela fala o seguinte, ó, leia a frase a seguir referente à normalização. E começa a frase. Uma tabela estará na se e somente se todos seus atributos forem atômicos, não possuindo grupos repetitivos ou colunas que possuam mais de um valor. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. E aí, pessoal, qual é? Uma tabela estará na primeira forma normal, né? Lembra lá? Ó, se todos os seus atributos forem atômicos. Atributos atômicos, base só isso, né? Se a única exigência for essa, é primeira forma normal. Legal? Não possuindo aí grupos repetitivos ou colunas que possuam mais de um valor. Então, vamos ver? Questão correta. Segunda forma normal. Ó, primeira coisa, para que uma relação ela esteja na segunda forma normal, ela tem que estar na primeira. Tá? Normalmente a gente tem esse padrão, não são todas as formas que eu vou mostrar aqui. Mas para estar na segunda, tem que estar na primeira. Para estar na terceira forma normal, tem que estar na segunda. Para estar na quarta, tem que estar na terceira. E para estar na quinta forma normal, tem que estar na quarta, tá? Então, aqui, voltando para a segunda forma normal, primeira regra é estar na primeira forma normal e não pode conter dependência parcial. Vamos entender o que é dependência parcial. Ela ocorre quando uma coluna ela depende apenas de parte da chave primária composta. Em algumas situações, a gente vai ter o que a gente chama de chave primária composta. Então, normalmente, quando a gente vai modelar relacionamentos do tipo muitos para muitos, você cria uma tabela que vai conter as chaves identificadoras dessas duas relações, né? Muitos para muitos. E só que em alguns casos essas relações elas podem ter informações que dizem respeito, que dependem apenas de uma parte dessa chave primária composta. Como assim, professor? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, eu tenho aqui a tabela alunos e cursos. Legal? E aí, qual que é a chave primária dela? O identificador do aluno e o identificador do curso. Ok? Identificador do aluno e identificador do curso. E aí eu tenho nota e a descrição do curso. Então, a chave primária é uma chave primária composta, porque é composta por mais de um atributo, né? ID do aluno e ID do curso. Ok. Mas aí nós temos aqui o campo, a nota,
Legal, ela depende do ID do aluno e do ID do curso. Ok? Mas a descrição do curso, ela depende exclusivamente do ID do curso. Né? Se eu tenho o ID do curso, eu tenho a descrição do curso. Né? Eu vou lá no código do curso, lá no PPC do curso e descubro a descrição do curso. Ok. Então, esse campo descrição curso, ele possui dependência parcial. Por quê? Ele depende apenas do ID do curso e não do ID do aluno. Ok? Ele depende de parte da chave primária composta. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Criar uma tabela à parte para essa coluna. Então, foi criada aqui a tabela cursos, com a chave primária ID do curso e a descrição do curso. Ok? E lá no alunos cursos eu tenho o ID do aluno e o ID do curso e a nota, não é? O ID do aluno, o ID do curso e a nota. Agora sim, ó, eu não tenho mais aqui dependência parcial, porque nota, ela depende do ID do curso e do ID do aluno. Né? O mesmo aluno, ele pode ter uma nota num curso X e ele está fazendo outro curso e ele tem uma outra nota no outro curso. Ok? Então aqui não tem dependência parcial. Legal? Esse é o passo a passo aí para você transformar uma relação na segunda forma normal. Tem que estar na primeira e não pode conter dependência parcial. Um outro exemplo aqui, ó. A gente poderia ter aqui uma coluna nome do aluno. Tá, mas o nome do aluno não depende do ID do curso, depende apenas do ID do aluno. Né? Então aqui, como a chave primária é composta pelas essas duas colunas, então uma coluna, por exemplo, nome do aluno, ela teria dependência parcial, né? Então teríamos que criar uma tabela a parte aluno com a coluna nome e aí o ID do aluno. Ó, vejamos essa questão de 2022 para analista de sistemas e ela fala o seguinte, ó, a normalização é um processo pelo qual os dados são organizados no banco de tal modo que se possa protegê-los, estabelecendo relacionamentos sólidos, eliminando redundâncias e valores inconsistentes. Uma tabela está na segunda forma normal se. Então vamos ver as alternativas. A primeira, ela tem que estar, a tabela, né, se ela estiver na primeira forma normal e todos os atributos não chaves forem totalmente dependentes da chave primária. Ou seja, dependente de toda a chave, não apenas parte dela. E aí? Então, o primeiro critério para estar na segunda forma normal é estar na primeira. Ok, atende. E qual que é o segundo? Não pode ter dependência parcial, né? Todos os atributos, sem contar a chave, né? Que não seja chave, eles não podem ser, eles são, aqui no caso, né? São totalmente dependentes da chave primária. Correto, a gente tem dependência total e não dependência parcial. Não é? Então, aparentemente a alternativa A está correta. Mas você jamais vai responder só porque você viu que a primeira aparenta ser a alternativa correta. Tá? Vamos ler todas. Então, B. Todos os atributos não chaves apresentarem dependência funcional parcial. Não, isso aqui é justamente o contrário, né? Não pode ter dependência parcial e está faltando aqui a primeira regra que é estar na primeira forma. A C está na primeira forma, ok. E apresentar campos multivalorados. Errado, né, pessoal? Os campos, isso aqui não... Se tem campos multivalorados, não está nem na primeira forma normal. Ó, está na primeira forma normal, ok. E apresentar tabelas aninhadas. Não, né? E todos os atributos não chaves apresentarem dependência funcional parcial e transitiva. Não. Totalmente errado, né? E faltou aqui o tem que estar na primeira forma normal. Então, alternativa A, com certeza. Questão aqui de 2022 da Banca CESF para Petrobras, analista de sistemas. E ela fala o seguinte: uma tabela está na segunda forma normal se
ela estiver na primeira forma normal, correto? E se todos os seus atributos não chave forem totalmente dependentes da chave primária. E aí, pessoal? Lembra, tá? Questão da CESP. Para você dizer que está certo, você tem que analisar tudo e ter a certeza de que cada afirmação aqui está correta. Aqui a gente tem duas informações, né? Basicamente. Então, ó, está na segunda, para estar na segunda tem que estar na primeira. Correto. E qual que é o segundo critério? Todos seus atributos não chave forem totalmente dependentes da chave primária. Correto, né, pessoal? A gente tem aqui dependência total. Não pode haver dependência parcial. Então, alternativa correta. Antes de avançar, é importante que a gente aprenda aqui um conceito, que é o conceito de dependência funcional. A gente diz que uma coluna C1, por exemplo, ela depende funcionalmente de C2 quando C2 determina C1. E aí a gente tem essa forma de expressar isso, ó. C2, setinha, C1, ou seja, C2 determina C1. E o que significa isso? Para cada valor de C2 aparece sempre o mesmo valor de C1. Então imagina que C2 aqui é o seu CPF e aqui o seu nome, ou seja, sempre que aparecer aqui o seu CPF, né, coluna CPF, coluna nome, sempre que aparecer o seu CPF, vai aparecer o seu nome, ok? Porque CPF determina nome, legal? Então há aqui uma dependência funcional, ou seja, nome depende funcionalmente de CPF. E aí agora a gente vai entender quais são as regras para que uma relação esteja na terceira forma normal. A primeira é estar na segunda forma normal, ok? Primeira regra, tem que estar na segunda forma normal. E a outra regra, ó, nenhum atributo não chave pode ser transitivamente dependente da chave primária. O que significa ser dependente? Dependência transitiva, vamos entender? Ó, a dependência transitiva ela ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária, depende de outra coluna. É isso, pessoal, português claro, tá? Então você tem uma coluna que não é a chave primária, tá? Que não faz parte dela. E essa coluna, essa outra coluna, ela depende da chave primária, ok? Mas ela também depende de uma outra coluna que não é chave. E aí você tem o que a gente chama de dependência transitiva, que não pode ocorrer para estar na terceira forma normal. Então, a regra para você decorar tem que estar na segunda forma e não pode ter dependência transitiva, ok? Segunda e não pode ter dependência transitiva, aqui no caso da chave primária. Então, qual que é o passo a passo para a gente corrigir isso? Identificar essas colunas que possuem dependência transitiva e vamos criar tabelas à parte para elas. Então, nós temos aqui ó, a tabela funcionários, que tem a chave primária ID, e aí tem o nome do funcionário, o ID do cargo dele, né, o código de identificação do cargo e a descrição do cargo, tá? A descrição aqui, ela está dependendo do ID, né, do número de identificação. Mas a gente já consegue observar que a descrição do cargo, ela poderia ser obtida também pelo ID do cargo. Imagina uma pessoa cadastrando as informações. Ela sabe aquele formulário que você preenche, né? Normalmente ali vai virar uma linha em uma tabela no banco de dados referente à sua pessoa, ao seu cadastro, à sua compra. Então, você tem lá o número de identificação gerado normalmente de forma automática, só que ele é único, é de identificação, é como se fosse o seu CPF, né? A chave primária. E aí, toda vez que você digitar o número 10, por exemplo, ele vai trazer a descrição do cargo, ok? Mas a gente vai observar que a descrição do cargo também pode ser obtida pelo identificador do cargo.
Então, toda vez que aparecer o mesmo número ali do ID do cargo, vai ser o mesmo número na descrição do cargo. Então, a gente tem uma dependência transitiva. Descrição do cargo depende da chave primária, mas também de ID do cargo. E aí, o que tem que acontecer aí? A gente vai criar uma outra tabela, uma tabela chamada cargos, para armazenar essa descrição e aí você ter o número de identificação do cargo, ok? E aí sempre que você quiser obter a descrição do cargo, é só você buscar aí, referenciar o ID do cargo, né? Então aqui na tabela funcionários a gente tem a chave primária ID, um nome, e tem aqui o ID cargo, que é uma chave estrangeira que aponta para a coluna ID cargo da tabela cargos, tá? Não sabe o que é chave estrangeira? Vai lá na aula de modelagem conceitual, tá? Beleza, pessoal? Essa é a terceira forma normal. Não pode ter dependência transitiva da chave primária e tem que estar na segunda forma normal. Olha essa questão de 2022 para técnico em manutenção de informática. Ela fala o seguinte, ó: no contexto de normalização, quando a tabela não contém tabelas aninhadas e não possui colunas multivaloradas, todo atributo não chave é irredutivelmente dependente da chave primária e todo atributo não chave é dependente de forma transitiva da chave primária. Quer saber em qual forma normal essa tabela está? Primeira questão aqui, ó. Não possui tabelas aninhadas e colunas multivaloradas. Então a gente sabe que vai estar na primeira forma, né? Mas aí tem mais coisa aqui. Ó, todo atributo não chave é irredutivelmente dependente da chave primária. Ou seja, ele não tem dependência parcial, depende da chave primária de forma total, né? Então, ou seja, tá na segunda forma normal, né? Tá na primeira e não tem dependência parcial, tá na segunda, ok. Mas tem um outro critério ainda acerca dessa tabela do exemplo, ó. Todo atributo não chave, ele é dependente de forma não transitiva da chave primária, né? Ou seja, ele depende, esses atributos que não fazem parte da chave primária, eles dependem exclusivamente da da chave primária, né? Não tem dependência transitiva, dependem exclusivamente da chave primária, ou seja, está na terceira forma normal, não é, pessoal? Ok? Então vamos falar agora da forma normal de Boyce Code, ou FNBC. A regra é que, para que uma tabela esteja na forma normal de Boyce Code, todos os determinantes devem ser chaves candidatas. Que são os determinantes? Basicamente a nossa chave primária, né? Então, um atributo A depende funcionalmente de B quando B determina A, né? Ou seja, o B é determinante de A. Então, é a nossa chave primária. Todos os determinantes têm que ser chaves candidatas. O que é a chave candidata? É aquele atributo que não é a chave primária, mas poderia ser. Então, você tem uma tabela com ID pessoa, que é a chave primária. Mas você tem nessa mesma tabela a coluna CPF. O CPF, nesse caso, não é chave primária, mas poderia ser. Por quê? Porque é um valor único, né? Então, para um mesmo CPF, você vai ter sempre a mesma pessoa, um valor que não se repete. E aí nós temos aqui uma tabela cliente, agência e gerente, né? Que com esses atributos, com essas colunas. Nessa tabela, cliente e agência são a chave primária, compõem a chave primária, é o que está em negrito. E nós temos a coluna gerente sendo determinada aí por essas outras colunas. Ok, qual que é o problema disso? A anomalia que pode ocorrer aqui é a mesma agência para o mesmo gerente. Então ali, ó, toda vez que aparece Pedro, aparece Planalto. Então a gente tem ali uma repetição desnecessária, que dá para eliminar essa redundância. Vocês lembram que a proposta, a ideia da normalização é
uma delas, evitar redundâncias, né? E possíveis anomalias, alguns problemas de atualização. Então, como é que a gente poderia resolver isso? Aqui a gente observa que o que está falando? Todos os determinantes têm que ser chave candidata. Tá, mas nós temos aqui um determinante que não é chave candidata, que é o gerente. Olha lá, gerente, ó. Gerente está determinando a agência. Toda vez que aparece Pedro, aparece Planalto. Toda vez que aparece Zélia, está aparecendo Planalto também. Então, mas gerente não é chave candidata, né? Você pode ter vários gerentes com o nome Pedro, ok? Não é um CPF, não é uma matrícula, não é um chassi de veículo, valores únicos, né? O nome é um valor que se repete com frequência. Então, não é chave candidata. Qual é a regra para estar na forma normal de Boyce Code? Todos os determinantes devem ser chaves candidatas. Nós temos aí gerente que não é chave candidata. Como é que a gente resolve isso? Ó, o atributo determinado por campo não chave candidata vai para outra tabela. Qual é? Qual é o atributo determinado? É o agência, né? Agência que está sendo determinada ali pela chave não candidata. Então, o que aconteceu? A agência foi para uma tabela própria, onde você tem a coluna agência e tem o gerente. Então, toda vez que aparece o gerente Pedro, aparece ali a agência Planalto, Zélia Planalto também. Legal? E a tabela original ficou apenas com cliente e gerente. Quarta forma normal. Ó, para estar na quarta forma normal, uma relação ela tem que estar na terceira forma normal, primeira regra, e não pode conter dependência multivalorada. Basicamente são essas duas regras. Tem que estar na terceira forma normal e não pode conter dependência multivalorada. Então nós temos aqui, ó, 3 tabelas. A primeira tabela com a coluna apartamento, nome e placa, né? Então a gente já consegue ver ali que são informações de veículos para os moradores de um condomínio, né? Com vários apartamentos. E aí você tem a tabela com os dados do veículo e a tabela ali com o nome do dono do apartamento, né? Ok. Qual que é o problema aí? A gente tem dependência multivalorada. O que é dependência multivalorada? É quando um campo ele depende de um conjunto, ele determina um conjunto de valores. A gente viu que dependência funcional, tipo o CPF determina nome, ok? Isso é a dependência funcional. Nome depende de CPF. A dependência multivalorada um valor ele determina vários outros valores, tá? Então, por exemplo, você poderia ter o CPF como dependência multivalorada no caso em que você quer registrar ali os dependentes de um plano de saúde. Então, o mesmo CPF que é o CPF do cliente do plano vai determinar ali vários N dependentes desse cliente do plano de saúde, ok? Então, isso é dependência multivalorada. E aqui nós temos dependência multivalorada também, ó. Nós temos aqui a coluna nome, ela está como identificadora do morador, né? Então aqui, ó, seu Juca determina aqui o veículo, a placa do veículo, que é o identificador do veículo, ok? Então há uma dependência multivalorada da placa para com o nome. E por sua vez, nome depende também, tem uma dependência multivalorada de apartamento, do código do apartamento. Observem que o código do apartamento, ó, ele determina o morador, e aqui tem mais de um morador, né? No 101, ó, você tem o Juca, a Marilda, o Pedro, ok? Então, do jeito que está aqui, a gente isso não atende a quarta forma normal. Por quê?
contém dependência multivalorada. Como resolver? Vamos ver. Ficaria dessa forma para resolver, ó. Então, o que nós temos, ó? O morador, ele foi para uma tabela aqui com o apartamento, né? O código do apartamento e o morador que mora lá, nesse apartamento. O apartamento também, a gente tem outra tabela também para o veículo, então que é a placa do veículo e o número do apartamento. E nós temos também aqui o nome, a tabela aqui com informações do morador e informações aqui do carro, ok? Então, nessas tabelas, então, por exemplo, para relacionar o morador e o apartamento, eu tenho essa tabela aqui que junta os dois, ó. Então, é como se tivesse um relacionamento muitos para muitos de apartamento para morador. Então, nessa tabela eu tenho aqui o código do apartamento e eu tenho o código do morador. Aqui, por sua vez, eu tenho o código do apartamento e o código da placa do veículo. Então, essas são as regras para atender a quarta forma normal. Não tem que estar na terceira e não pode conter dependência multivalorada. Quinta forma normal. As regras que devem ser atendidas para que uma relação esteja na quinta forma normal são: a primeira, tem que estar na quarta forma normal. A segunda, não pode conter dependência de junção, tá? Então não deve conter aqui, ó, dependência de junção que não sejam determinadas por chaves candidatas. Basicamente é não conter dependência de junção. E aí eu já te falo, muitas das questões, elas não exigem que você saiba de fato a aplicação, todos os detalhes para se alcançar essas últimas formas normais principalmente. Mas você sabendo o conceito que é considerado na normalização, você já consegue aí acertar a questão ou eliminar algumas alternativas. Então, os critérios são esses: está na quarta forma normal e não pode conter dependência de junção, basicamente. Que não sejam determinadas por chaves candidatas, tá? E o que é uma dependência de junção? Ela ocorre quando uma tabela T original puder ser decomposta em três tabelas menores, T1, T2 e T3, as quais sejam originadas de suas projeções. E aí nós teremos na tabela T o que chamamos de dependência de junção, tá? Ela foi aí composta da junção de três outras tabelas. Então aqui, ó, um exemplo, ó, tabela T foi originada aqui, ela foi decomposta e ela pode ser, no processo inverso, ser através do processo de junção, né, composta em uma única tabela, tá? Então a gente faz aqui a combinação das colunas que ele fala aqui, né? Chave candidatas. Então, ó, piloto e avião, trajeto e piloto, avião e trajeto são as combinações possíveis. E juntando essas três tabelas, nós temos a tabela original. Isso aqui caracteriza uma dependência de junção. Um resumo aqui para ajudar vocês a resolverem questões de normalização. Vamos lá. Primeira forma normal. Os atributos têm que ser atômicos. Não deve possuir atributos multivalorados nem compostos. Segunda forma normal. Dependência funcional total, né? Não tem que estar na primeira forma normal e não pode ter dependência parcial. A dependência tem que ser total. As colunas que não são chave têm que depender totalmente da chave primária composta, ok? Terceira forma normal, não possui, a tabela não possui dependência transitiva,
Ou seja, as colunas que não são chave, elas não podem ter dependência transitiva, não podem depender transitivamente de outra coluna não chave. Legal? Aquelas colunas que dependem da chave primária, mas que dependem também de outra coluna que não é chave. Então, essa é a regra para estar na terceira forma normal, além de estar na segunda. Quarta forma normal, não pode ter dependência multivalorada, além, claro, de estar na terceira forma normal. Quinta forma normal, não pode haver dependência de junção das colunas que não são chave candidatas, né? Então a gente tem ali colunas, uma tabela que foi originada da junção de outras subtabelas através de um processo de junção, ok? Então o critério considerado na quinta forma é a dependência de junção. Olha essa questão aqui de 2022 da banca Quadrix para analista de TI. Com relação à normalização de dados, a forma normal que trata do conceito de dependência de junção é a... Qual é a forma normal que considera aí o conceito de dependência de junção? Quinta forma normal, né? Segundo o que a gente estudou. Outra questão para a técnica informática, com relação à normalização de dados, uma tabela em que toda coluna não chave depende diretamente da chave primária, isto é, quando não há dependência funcional transitiva ou indireta, encontra-se na qual a forma normal? Em que considera isso aqui, coluna não chave, ela depende da chave primária, sem dependência, não há dependência transitiva. Como é que é isso? Isso aqui é o quê? Terceira forma normal, não é, pessoal? Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí. Valeu, até a próxima.